festiva, solene, de emoção, de celebração, porque em tempos difíceis como os que nós estamos vivendo nesses dias, essa igreja e qualquer outra, né, do mundo que está de pé hoje, conseguir manter isso é uma vitória, com certeza, muito grande. Nós temos vários adversários, vários inimigos que estão aí o tempo todo tentando criar uma forma de fazer com que a gente desanime, de fazer com que a gente feche as portas desse local. Então nós temos que comemorar sim, porque são 66 anos. É uma data muito especial. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa noite, poder fazer parte dessa história, esse marco tão importante na vida da igreja. Nesses dias, nós vamos pensar em como é que nós podemos identificar uma igreja que está com problemas, uma igreja que está dando sinais, que está com alguns sintomas, com alguns problemas de saúde, que podem levá-la ao óbito, que podem levá-la ao fechamento, ao encerramento das suas atividades. E para você que talvez não vê esse problema ou essa possibilidade do jeito que ela é, eu quero compartilhar com você algumas estatísticas. Em primeiro, no Brasil, diariamente, mais de 10 igrejas estão deixando de existir. Estão encerrando as suas atividades, vendem os seus prédios, vendem os equipamentos e fica apenas um legado da desistência e da falta de perseverança. Apenas no Brasil, diariamente, mais de 10 comunidades, mais de 10 igrejas deixam de existir. Só que talvez você pense, Eliezer, o movimento dos irmãos é diferente, nós somos fortes, nós perseveramos. Só que os dados dizem que também temos um problema. Em parceria com alguns irmãos, eu levantei alguns dados dos últimos 10 anos. Então, de 2015 até hoje, nós tivemos do nosso meio, das casas de orações, mais de 100 que fecharam as portas. Aproximadamente 130. E antes, nós que já chegamos num auge de quase 730 pontos de reuniões, hoje estamos aí na casa de 600 casas de oração do nosso contexto. Então esse é um problema real, um problema gravíssimo e que está aí bem pertinho de nós. Não precisa andar muitos quilômetros para que a gente se depare com esse cenário e com essa realidade. Isso fica ainda mais alarmante e mais desastroso quando nós paramos para observar também alguns países da Europa, Estados Unidos. Lá, diariamente, nós falamos de 10 aqui no Brasil, lá isso chega a quase 30. Todos os dias, igrejas estão fechando as suas portas, estão morrendo, estão deixando de existir. Só que, felizmente, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Nós temos condições de fazer um mapeamento dos motivos que podem levar a nossa igreja, a de vocês, que pode levar a minha igreja a entrar nessa estatística. Nós temos o exemplo de várias igrejas na palavra de Deus, e eu sei que você está pensando agora, talvez, na problemática cidade, na problemática igreja de Corinto, mas não é sobre ela que nós vamos falar. Temos várias que podem nos instruir, e nesses dias, nos nossos 5 encontros que nós teremos, contando esse de agora, nós vamos pensar um pouco sobre a carta que nós temos registrado na palavra de Deus, enviada à igreja da cidade de Sardes. Talvez aqueles que não têm tanto contato assim com a palavra de Deus estão se perguntando, mas não tem na minha Bíblia essa carta, onde é que fica? Nós temos no livro do Apocalipse uma etapa muito especial, um bloco com 7 cartas que foram enviadas a algumas igrejas da Ásia. E Sardes faz parte. E ela é um modelo que nós vamos estudar, não com a intenção de copiar alguma coisa que eles estavam fazendo, mas com a intenção de observar o erro deles, aquilo que eles tinham como
sendo reprovável diante de Deus, diante de Cristo, para que a gente tome a direção contrária e fuja daquela estatística. Esse é o meu propósito nesses dias, e eu quero ver com os irmãos, a partir de hoje, pelo menos 8 motivos que podem levar uma igreja ao falecimento. Pelo menos 8 razões, 8 fatores nós encontramos nessa carta, uma carta pequena, somente 6 versos, mas nós temos muito a aprender com a igreja de Sardes. Hoje nós veremos que a nossa amnésia vai ser o grande responsável, no final das contas, quando nós nos esquecemos de algumas coisas importantes, nós vamos conseguir, ou melhor dizendo, nós vamos ser surpreendidos e entraremos, infelizmente, naquela estatística. Em primeiro lugar, isso vai acontecer quando nós nos esquecemos da onisciência de Deus. Em segundo, quando nós nos esquecemos de vigiar, de estarmos atentos, de estarmos alertas. Em terceiro, nós vamos morrer quando nós esquecemos de cuidar dos mais fracos. Quando nós pensamos só em nós e deixamos ali aquele irmão, aquela irmã que talvez está precisando de algum socorro, algum amparo. Nós veremos esses dois amanhã à noite. No sábado, nós veremos em quarto lugar que isso acontece quando nós nos esquecemos da sinceridade, de sermos verdadeiros naquilo que nós fazemos. Quinto lugar, isso acontece quando nós nos esquecemos, e talvez um dos principais problemas dessa lista, quando nós nos esquecemos da palavra. Nós veremos esses dois fatores no sábado à noite. Domingo de manhã, em sexto lugar, nós veremos que uma igreja vai chegar ao óbito se ela se esquecer da vara de Deus, que Deus é justo, Ele pune sim e Ele corrige sim a sua igreja. Depois disso, nós veremos que um dos fatores também muito importantes que levam a igreja ao fechamento é viver apenas pensando na realidade terrena e se esquecer da eternidade. E por fim, em oitavo e último lugar, uma igreja morre quando ela não consegue ter uma continuidade, quando não chegam pessoas novas através da evangelização. É assim que no domingo à noite nós terminaremos aqui a nossa maratona. Amém? Amém. Animados? Que Deus nos dê um bom aproveitamento aqui nesses dias. Hoje, eu quero dividir o nosso tempo, como nós vamos falar somente de um fator, eu quero falar primeiramente sobre um pequeno panorama, um pequeno resumo, não só desse bloco das 7 cartas, que os irmãos conhecem muito bem, mas algumas características no geral desse livro. Depois de vermos algumas curiosidades, eu quero ver com os irmãos o propósito geral desse livro, para que no fim nós possamos entrar nesse que é o primeiro fator da nossa série, que é o esquecimento da onisciência de Deus, da onisciência de Cristo. Vamos lá então, aproveitando bem o nosso tempo. Para quem essa carta... Quem escreveu essa carta? Quem é o autor dessa carta? Logo no início, no primeiro verso, no capítulo 1, o texto diz que essa é uma revelação de Jesus Cristo. Todo o conteúdo das 7 cartas e de todo o livro do Apocalipse, ele brota do coração de Cristo. E aqui o autor rapidamente deixa bem claro para os seus leitores qual a fonte de cada letra, de cada palavra de encorajamento, de cada exortação, de cada repreensão, de cada promessa, de cada alerta. Jesus, Ele é o remetente. Nós sabemos que todas as cartas são especiais, não dá para a gente falar assim, não, essa daqui é importante e aquela outra é mais pequenininha, ela não é importante. Eu acredito que ninguém pensa dessa maneira. E nós temos algumas que também foram inspiradas por Deus, que Paulo escreve, que Tiago escreve, que Pedro escreve, que Judas escreve, mas esse bloco, o livro de Apocalipse é especial, porque o próprio Senhor da igreja, o dono da igreja, Ele mesmo, pessoalmente, é quem está comunicando, é quem está falando com o seu povo.
é algo extremamente especial. O dono de todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, ele tem algo a falar. E com certeza ele merece a nossa atenção. Da mesma forma que nós temos os autores bíblicos, e amanhã eu vou mudar essa letra, porque eu acho que o vermelho você não está conseguindo enxergar, eles têm auxiliares. Paulo tem Timóteo, tem Tércio, que coloca em pergaminhos, que coloca em papel o conteúdo daquilo que eles querem comunicar. E não é diferente nesse bloco de cartas e em todo o livro do Apocalipse. No versículo 4 do capítulo 1, nós temos aí quem foi o auxiliar de Jesus. João. É ele quem toma nota, é ele quem escreve tudo que nós veremos aqui, e não só esse bloco, mas todo o livro do Apocalipse. Jesus envia essas cartas assessorado por ele, o discípulo amado, como ele mesmo se denomina no evangelho que escreveu. Aquele que escreveu também 3 cartas que nós temos no Novo Testamento. O grande apóstolo João é quem foi o escrivão. Ele auxiliou Jesus na entrega desse recado. Eliezer, quando aproximadamente essas cartas foram escritas? De acordo com os historiadores, em meados do ano 90 depois de Cristo, lógico que com uma pequena margem de erro, esse material foi escrito. Então, se nós considerarmos que Jesus morreu aproximadamente no ano 30, 33, João já estava bem velhinho. Com certeza ele já era um pensionista do INSS quando ele escreve essa carta. Um dos últimos apóstolos que morreu. E ele foi quem auxiliou Jesus nessa empreitada. De onde é que ele escreve? Nós temos no verso 9 do capítulo 1 ainda, a localidade. Ele diz que está em uma ilha. Ele está na famosa ilha de Patmos. E nós temos aqui uma imagem muito bonita. Olha só que água cristalina. Ali, várias construções. Essa é uma fotografia do que seria essa região, do que seria essa ilha hoje. E por mais que eu sei que você está pensando aí, talvez marcar as próximas férias para a ilha de Patmos, se lembre que esse lugar tem cheiro de sangue. João não estava ali de férias, ele não estava ali a passeio. Esse local era um local que os romanos usavam para exilar pessoas, criminosos, opositores políticos, pessoas que representavam uma certa ameaça, eram exilados, eram jogados nessa ilha sem condição de fugir, sem condição de escapar. E por que João está lá? Porque a igreja, na visão do Império Romano, representava uma ameaça política. O cristianismo estava crescendo, estava avançando, as pessoas estavam abraçando a fé, e eles falaram, opa, nós vamos fazer algo, nós vamos conter esse avanço. Cadê os líderes? Cadê os cabeças? E João foi encontrado e foi levado ali para ser, de alguma forma, moído pela perseguição. É desse local, é nesse cenário que as palavras dessa carta foram registradas. Nós conhecemos muito bem, mas eu queria que os irmãos participassem aqui. Vamos fazer a nossa lição. Quem são os destinatários? Ele diz no verso 4 que são para 7 igrejas da Ásia. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, você está bem, hein? Sardes. Muito bom. Os geólogos, os historiadores, afirmam que existia uma espécie de rota triangular. Então, qual foi o critério aqui utilizado para colocar nessa ordem as cartas? Provavelmente, o critério foi a escolha da rota, do trajeto que o mensageiro, o rapaz do correio da época, teve que percorrer. Então, começando aqui em Éfeso, subindo para Esmirna, indo até Pérgamo, descendo para Tiatira, descendo um pouco mais para Sardes, passando por Filadélfia e terminando aqui essa jornada, nessa rota, com a cidade de Laodiceia. Uma informação importante é que não existiam na Ásia
só essas 7 igrejas. E a gente fica se perguntando por que ele escolheu elas, né? Tinha Colossos. Além de Colossos, a gente tinha a cidade de Trode, Hierápolis. Por que ele escolhe? Nós não temos respostas para isso. Mas o grande ponto é que elas foram escolhidas e selecionadas para representar de alguma forma todas as igrejas de todos os tempos e chegando até os nossos dias, para que a gente também tenha acesso a essas verdades que foram comunicadas a essas 7 igrejas. Todas elas, com exceção de uma, não existem mais. Essas cidades não existem mais. Com exceção de Esmirna, todas elas hoje não passam de ruínas. Esmirna é a atual cidade de Izmir, hoje localizada na Turquia. Último detalhe para nós finalizarmos o nosso breve panorama é ver um pouquinho os propósitos desse livro. João diz o seguinte: revelação de Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Alguns estudiosos da Bíblia utilizam esse bloco das 7 cartas como abordagem cronológica, no sentido de que cada uma delas representa um período da história. Então, as pessoas que interpretam dessa maneira dizem que a primeira igreja representa os cristãos que viveram na era apostólica, que vai até o ano 100 depois de Cristo. A segunda igreja representa a igreja perseguida, que vai até o ano 313 depois de Cristo. A terceira igreja é a igreja que teve a institucionalização do cristianismo através de Constantino, e ela vai até o ano de 590 depois de Cristo. A quarta é a igreja da Idade Média, onde o catolicismo dominou completamente. Nós tivemos um período mais sombrio, que vai até o ano de 1517. Depois disso, a próxima igreja fala do período da Reforma, que foi até o ano de 1700, e depois os avivamentos, a época dos avivamentos, que vai até o ano de 1900. E a última seria o período atual que nós estamos vivendo, representado pela igreja de Laodiceia. Eu não vou seguir essa rota, eu não vou seguir essa abordagem, porque eu acredito que ela tem algumas fragilidades, porque ao longo da história, todas as igrejas que já existiram viveram esse mix, passaram por perseguição, passaram por tempos de mornidão, passaram por tempos de avivamento, e talvez não seja tão justo fazer essa classificação. Eu vou com os irmãos tomar uma abordagem mais literal, respeitando o propósito original para os destinatários originais e as suas realidades originais. Então, finalizando aqui, coisas que em breve iriam acontecer. O grande grito que está ecoando nas páginas dessas cartas é um tempo de perseguição. O império, de alguma forma, obrigava todas as pessoas e também os cristãos a adorarem, a prestar culto para o imperador, que era rotulado como um deus, como uma divindade. E aqueles que não faziam isso, que não dobravam seus joelhos, eram presos, eram açoitados, eram mortos. Estavam passando por um período de muita perseguição. Muitos estavam fugindo amedrontados, muitos estavam sendo mortos. E com esse pano de fundo em mente, nós temos esse livro com um propósito solene, muito especial, terno, suave, de encorajar, de acalmar o coração dessas pessoas que estavam ali, correndo risco de vida, de serem presas, de serem mortas a qualquer momento. Mas também, essas cartas têm palavras de repreensão para as igrejas que estavam vivendo de mãos dadas com o pecado. Tem promessas, mas tem denúncias. E por fim, várias informações a respeito do fim dos tempos, assunto que começa a partir do capítulo 4. Aqui nós temos do 1 até o 3, esse caráter mais atual, mais para o momento ali, e depois, a partir do capítulo 4, ele não tem em mente mais coisas que iriam acontecer em breve, mas acontecimentos
futuros. Encerramos aqui o nosso breve resumo para que a gente tenha uma abordagem melhor a partir de agora. Vamos fazer a leitura, eu peço que os irmãos abram comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui, e que Deus possa, agora entrando no nosso primeiro tópico, estar nos guiando e dando facilidade para compreendermos. Amém? Novamente? Vamos lá. O primeiro motivo, a primeira razão que nós vemos aqui tem a ver com o esquecimento de um atributo extraordinário de Deus. Deus é o ser que tem o conhecimento de cada evento que acontece no universo. Simultaneamente, ele consegue perceber, ele tem conhecimento de tudo que acontece, tudo que falamos, tudo que pensamos, as nossas motivações. Nada escapa do seu radar. E quando nós nos esquecemos dessa realidade, de que ele conhece as obras que nós realizamos, nós estaremos a poucos passos de morrer. Aqui ele tem um quadro clínico que tira o nosso sorriso do rosto. No verso 1, como um grande especialista, um grande médico, ele diz: você tem fama de estar vivo. Até parece que você está vivo, mas você está morto. Não tem vida de verdade, só aparenta ter. E talvez um dos assuntos mais comentados dos últimos meses são as bonecas modelo 2025, que tem uma tabela FIPE bem mais alta do que as bonecas tradicionais. Por quê? Elas mexem os olhos, elas choram. Você consegue programar para tal hora ela chorar de madrugada para você ter que ir lá fazer uma manutenção. Ela tem uma pele com uma textura muito similar à pele humana. Ela mexe a cabeça. O boneco sorri. Por mais que foi bem construído, por mais que os famosos bebês reborn, esse é o nome desse tipo de brinquedo, por mais que eles evoluíram, por mais que eles ficaram sofisticados, por mais que eles mexem, não passam de um objeto que não tem vida. São bonitos, são interessantes, mas não tem vida. Não existe ali uma alma, não existe ali um espírito. E isso é algo muito semelhante ao que estava acontecendo com a igreja da cidade de Sardes. Aparentavam estar vivos, mas na verdade estavam mortos. E aqui nós fazemos uma breve diferenciação. Enquanto
a grande maioria das outras cartas está falando sobre morte física, morte literal, advinda da perseguição. Aqui, Jesus está utilizando metaforicamente essa expressão para poder falar da morte espiritual. E aqui não se trata de morte literal, como acontece em outras situações, em outras igrejas. Essa situação era muito crítica, irmãos. Crítica porque a sociedade não conseguia perceber que de fato eles estavam mortos. Eles não conseguiam perceber que não tinha vida de verdade. As outras igrejas ali da vizinhança também não conseguiam ver, porque aparentemente estava tudo bem. E até mesmo os integrantes, até mesmo os membros daquela comunidade não estavam percebendo que de pouco a pouco estavam morrendo, se enfraquecendo, até que chegasse nesse ponto. Hoje em dia, eu tenho certeza que nenhum de nós chamaríamos a igreja de Sardes de morta, porque os cultos estavam acontecendo, os eventos estavam rodando normalmente, as pessoas estavam indo, as pessoas estavam fotografando os seus cultos, fazendo vídeos dos seus cultos com pessoas sorrindo, com pessoas cantando, com pessoas chorando. Aparentemente estava tudo bem, aparentemente tudo funcionando, todas as rotinas sendo seguidas, mas o dono da igreja sabe, o dono da igreja sente, o dono da igreja conhece, e por isso ele diz: eu conheço as suas obras, e na verdade você está morta. Ele coloca de uma forma bem contundente aqui esse atributo mais que especial, que é esse conhecimento abrangente, total, nada pode escapar da observação e do conhecimento do nosso Deus e também de Cristo. Eu quero dividir esse primeiro aspecto em duas partes. Primeiro, nós veremos o lado negativo desse atributo em relação a consequências, a prejuízos, a um castigo que nós poderemos estar recebendo pelo fato de Deus conhecer todas as coisas. Primeiramente, nós veremos isso, para depois vermos o aspecto positivo. Primeiro, a parte ruim, o lado perigoso de Deus ser esse indivíduo que conhece todas as coisas. Muitas pessoas, quando estão sendo confrontadas por algum erro, por algum crime, por algum pecado, qual é uma estratégia popular que elas usam? Elas dizem assim: Deus conhece o meu coração. Já ouviu isso? Ele sabe as minhas intenções. E alguns dizem assim: só Ele pode me julgar. Já ouviu? Eu tenho certeza que você já ouviu. Talvez o exemplo mais fresco que nós temos do mês é essa senhora. O nome dela é Virgínia, ela é uma blogueira, ela é uma influenciadora, tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e se envolveu, fez um contrato com plataformas de aposta. Tigrinho, você já ouviu falar? Você coloca ali o seu suado dinheirinho e você vai perder, você sempre perde. Ela faz um contrato, ela faz uma publicidade, ela influencia milhares de pessoas. No contrato ela recebe um percentual, um bônus por assim dizer, de tudo que os apostadores que usarem o seu link perdem. E na hora de divulgar isso, como ficou bem claro no julgamento, é feito vídeos falsos de que ela está sempre ganhando e ganhando muita coisa. E num determinado ponto da entrevista, quando colocaram ela na parede, ela lança a braba: eu confio na justiça de Deus. Tá tudo bem, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe da minha inocência, Ele sabe talvez até da minha ingenuidade. Se aconteceu isso aí, eu não estava sabendo muito bem. Eu confio na justiça de Deus. Eliezer, onde você quer chegar? Eu quero chegar, meus irmãos, na parte que é extremamente perigoso nós nos esquecermos de que cair nas mãos de Deus, que tem um conhecimento pleno e completo de tudo,
é mais pior do que até mesmo cair nas mãos do cruel Moraes, né? Talvez um dos piores indivíduos que já sentou naquela cadeira que traz consigo um grande poder. Pior que qualquer coisa é cair nas mãos de Deus. Essa afirmação que Jesus traz é assustadora. Ele diz: eu conheço, eu sei a verdade, eu sei a realidade, eu conheço as obras de vocês. Quem se esquece da onisciência de Deus na sua plenitude não sabe a bobagem que está dizendo quando fala uma coisa dessas. Quando apela para o julgamento dele, qualquer pessoa seria melhor para nós. O que a Bíblia diz é que os seus olhos estão em todos os lugares. Provérbios capítulo 15, verso 3. Eu fico lendo esse texto e imaginando uma viagem, um trajeto. Quando você pega o seu carro, eu fico sempre pensando assim, nossa, deve ser mais ou menos assim, tem várias câmeras e qualquer coisa que eu fizer, se eu pegar o meu celular, eu vou ser multado. Se eu não colocar o cinto, vai ter alguma câmera vendo, eu vou ser multado. Se eu tiver com um passageiro a mais, eu vou ser multado. Se eu parar na vaga que não pode, eu vou ser multado. Só que vai muito além disso. Tente imaginar o dobro, o triplo, 10 mil vezes mais. E não só câmeras normais, mas imagine que essas câmeras têm a capacidade de enxergar talvez o que um ultrassom enxerga, uma ressonância, ou algo que vai até o mais íntimo do nosso ser. Algo que mostra todos os detalhes na íntegra. Imaginem só como Deus tratará essas pessoas, Ele tendo o pleno conhecimento da nossa real situação. Imagine o que Ele vai fazer tendo o pleno conhecimento de todas as nossas motivações. Imagine como Ele vai nos tratar conhecendo todos os nossos pensamentos. Imagine o que Ele vai fazer com você. Imagine o que Ele vai fazer comigo, sabendo dos nossos planos malignos, sabendo de todas as mentiras que nós contamos para camuflar e não deixar que as pessoas percebam a nossa maldade. Imagine Ele tendo o conhecimento de todas as conversas apagadas, de todos os históricos que não existem mais. Imagine só. Quando eu e você nos esquecemos dessa realidade, nós vamos viver de forma desleixada. Nós vamos abraçar o pecado com todas as nossas forças, porque se ninguém viu, não tem consequência, não tem punição e está tudo bem. É só eu ser esperto aqui, fazer um negócio bem feito e está tudo bem. Quando nós nos esquecemos, certamente nós iremos nos embaraçar. Estamos falando ainda do aspecto perigoso, negativo dessa qualidade que Jesus tem, que é um conhecimento perfeito, completo e infinito. Jesus dá uma carteirada nessas igrejas. E Ele vai utilizar esse atributo para dizer que está vendo a má conduta delas, que está vendo o pecado, que está vendo a indiferença, que está vendo a mornidão, que está vendo o desvio da palavra. E observe como Ele faz isso com, primeiramente, a cidade de Éfeso. Ele diz: conheço as obras que você realiza. Você abandonou o primeiro amor. Eu conheço, eu sei, vocês estão fingindo, você já não tem mais aquele mesmo vigor, aquele entusiasmo, aquele brilho nos olhos. Eu conheço, vocês não me enganam. Escrevendo aí o Esmirna, ele diz: eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sabe o que vocês são de verdade? Sinagoga de Satanás. Eu conheço, vocês não me enganam. Para Pérgamo ele diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Eu sei. Tiatira:
Conheço as obras que você realiza. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu conheço. Sardes, nós acabamos de ler, conheço as obras que você realiza. Você tem fama, você parece que está vivo, mas você na verdade está morto. Filadélfia, conheço as obras que você realiza. Alguns aí são da sinagoga de Satanás. Esses que se declaram judeus e não são. Eles são mentirosos. Eu conheço, eu sei a verdade. E por último, a Laodiceia diz, eu conheço as obras que você realiza. Você nem é frio e nem quente. Quem dera você fosse uma coisa ou outra. Você é morno. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu conheço. Observe esse tom ameaçador mesmo. Ele está colocando diante de todas as igrejas essa qualidade, esse conhecimento que ele tem. A grande lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que não dá para enganar Cristo. Não dá para enganar Deus. Eles veem até o mais íntimo do nosso coração. Eles veem a nossa essência. Você se lembra como Samuel teve que aprender isso aqui? Passou uma vergonha, né? Ele chega para ungir o próximo rei, olha para aquele bonitão, 1,90 m, aquele sorriso bonito, shape em dia, ele diz, eis aí o homem. Está aqui, nasceu para ser rei, está escrito. Deus diz, eu conheço o coração dele. Você está vendo só a lataria, eu sei como que está o motor. Às vezes, meus irmãos, diante de algum problema, diante de algum pecado, na nossa igreja local, nós dizemos assim, nossa, as outras igrejas não podem saber. Reunião administrativa aqui, só a gente, não deixa vazar, vai ficar muito feio. Jesus já sabe. É com Ele que nós temos que nos preocupar. É nele que nós temos que pensar antes de fazer, antes de errar, antes de pisar na bola. Jesus está combatendo aqui, meus irmãos, o cristianismo de fachada. As igrejas nominais, os cristãos nominais que vivem de aparência, que fazem até muito barulho, viram um pirulete se precisar, mas que estão ocos por dentro, estão vazios. Pessoas que estão seguindo os protocolos, ele vem em todos os cultos, coloca o dinheiro na caixinha, traz até visitante, mas no fim das contas está morto, é um zumbi espiritualmente falando, ainda não houve regeneração. Talvez nós tenhamos no nosso meio, por mais que essa seja uma possibilidade triste, talvez nós tenhamos pessoas assim, seguindo rituais, protocolos, participando de tudo, mas ainda mortas. Por isso essa mensagem é tão urgente. Por mais que se passaram quase 2000 anos que foi escrito, ela é tão necessária e ela é tão atual, porque ela continua despertando o nosso coração e nos conduzindo a algum tipo de mudança, a uma aproximação de Deus e da sua palavra. Esse é o aspecto negativo desse atributo de Deus. É algo que, em um certo sentido, é perigoso para nós, porque se em algum momento nós decepcionarmos, nós cometemos alguma infração, Ele tem o conhecimento, Ele tem a prancheta e a caneta na mão para nos atuar. Segundo aspecto aqui para nós finalizarmos. Existe sim um lado bom, um lado solene, um lado doce, quando nós falamos a mesma afirmação. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu conheço
a vida de vocês. Eu sei o que está acontecendo. Existe o aspecto positivo para nós. E eu queria que ficasse bem gravado no nosso coração, de que da mesma forma que o esquecimento da onisciência de Deus pode nos conduzir a viver vidas relaxadas, presos ao pecado, esse mesmo esquecimento pode nos fazer desanimar por pensarmos que Deus não está vendo as nossas tribulações, não está vendo as nossas dificuldades e que não se importa com elas e que vai deixar a gente sofrer aqui sozinho, como se não fosse o nosso Pai. Só que a verdade é que antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua, o que o salmista diz, Salmo 139, verso 4, ela nem chegou na minha língua e o Senhor já sabe. Ele tem todo o conhecimento. Em outras cartas, Jesus agora mira a sua onisciência nesse outro lado, nesse outro aspecto. Ele tem outro alvo agora, dando ênfase no conhecimento que ele tinha das dificuldades, das tribulações que aqueles irmãos estavam enfrentando. E ele faz isso com o objetivo de, como já foi falado na introdução, consolar, confortar, encorajar, trazer paz para o coração daqueles irmãos. Ele mostra esse outro lado da moeda para a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Laodiceia. E eu quero usar aqui, para nós concluirmos esse aspecto, o exemplo da cidade de Esmirna. Olhe só como ele agora tem um outro foco, uma outra ênfase, mostrando agora o lado positivo desse atributo. A igreja de Esmirna, ele diz assim: eu conheço, eu estou vendo a tribulação pela qual você está passando. Eu sei o quanto vocês estão sendo perseguidos. Eu conheço a pobreza de vocês. Eu sei que vocês estão quase passando fome. Eu conheço. Embora você seja rico. Ele fala de duas coisas: tribulação e pobreza. E eu quero dar mais alguns detalhes, jogar um pouco mais de luz, porque quando nós lemos a palavra perseguição, parece que não é algo tão dolorido assim, algo tão grave, tão penoso assim. É só mais uma palavra: tribulação, perseguição. Mas como nós já vimos aqui, por não dobrarem os seus joelhos ao imperador, por não participarem do culto ao imperador, que era oficialmente obrigatório ali, eles conquistaram vários inimigos. O Império Romano estava na cola deles, perseguindo, como já falamos aqui, prendendo, batendo, matando muitos desses homens. E para que a gente não leia essa passagem com frieza, eu separei aqui dois eventos da história na cidade de na cidade de Esmirna, que os historiadores deixam registrado. Em um único dia, esse local aqui é conhecido como Monte Pagos. Monte Pagos. 1.200 cristãos foram lançados de alto a baixo, vivos. Foram assassinados de uma só vez, em um único dia. 1.200 cristãos. Depois disso, naquela mesma cidade, cerca de 50 anos depois que essa carta foi escrita, Policarpo, talvez você já ouviu falar sobre esse indivíduo. Ele era discípulo dos discípulos e assim por diante. Ele tinha uma proximidade muito grande com aqueles que receberam o ensino diretamente de Jesus. Ele era discípulo de João. Ele atuava como um líder na cidade de Esmirna. E sabe o que aconteceu com esse homem? Aos mais de 80 anos de idade, ele foi pego. E observe o que ficou registrado na história sobre esse homem, Policarpo. Fiel até a morte, esse dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. Os seus algozes pediram que ele dissesse:
César é senhor, mas ele recusou a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul insistiu com ele, dizendo: jura, maldiz esse Cristo aí e eu deixo você embora, tá tudo bem, é só isso que você tem que fazer? Policarpo respondeu: 86 anos. 86 anos eu tenho servido o meu rei salvador. Como é que eu poderia fazer um mal tão grande a ele como esse? Logo ele que só me fez bem durante toda a minha vida. Depois disso, o procônsul ainda ameaçou ele com feras. A gente sabe o que os leões faziam nas arenas, como despedaçavam e destroçavam os cristãos. Ele leva aquele homem para a arena e faz com que uma grande fogueira fosse acesa, para que ele fosse queimado vivo. Quando o procônsul disse: farei que você seja consumido pelo fogo, ele responde: tu me ameaças com um fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco tempo se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo, do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Por que te demoras? Faça logo o que você tem que fazer. Ele morreu como um mártir, queimado vivo, deixando aqui um grande exemplo de que diante da perseguição nós vamos continuar nos posicionando. Era esse o nível. Era assim que os cristãos estavam sendo tratados. E Jesus solenemente diz: eu conheço perfeitamente, eu estou vendo. Além da perseguição, Jesus menciona a pobreza. Aqueles irmãos muitas vezes tinham as suas propriedades confiscadas, parecido com o que talvez o MST faz hoje. Chegavam ali, sabendo que tinham um compromisso com Cristo, perdiam tudo que tinham, as suas plantações, os seus rebanhos, e além disso era extremamente difícil um cristão conseguir uma vaga de emprego, algo semelhante ao que acontecia quando o nazismo reinava, de ter uma identificação. Não sabemos como acontecia naquela época, mas era quase impossível um cristão conseguir um emprego para ter o sustento para a sua casa. Além disso, muitos daqueles irmãos eram escravos e naturalmente não tinham muito recurso financeiro, eram pobres. E por isso eles recebem esse rótulo de pobres, financeiramente falando, porque o texto diz, e olha que palavra de conforto, olhe que afirmação especial. Jesus diz: eu conheço a sua pobreza, sei que vocês estão passando dificuldades, embora vocês sejam ricos. Ele faz a igreja tirar os olhos da terra, os olhos do bolso físico e redireciona a atenção, o olhar para a eternidade. E ele diz: por mais que vocês não tenham tesouros na terra, no céu vocês têm. Por mais que aos olhos do mundo vocês são pobres, vocês na verdade são ricos aos meus olhos. Jesus está dizendo: eu conheço a pobreza de vocês, eu conheço a tribulação, eu conheço a perseguição. As duas coisas vão sempre andar juntas. Da mesma forma em que existe um perigo, existe um lado negativo do fato de Deus conhecer todas as coisas, de Cristo conhecer todas as coisas, existe esse lado do amparo, do conforto, do consolo. Eu quero concluir esse nosso primeiro momento carimbando essas duas verdades no nosso coração. Como ficou bem claro, meus irmãos, o esquecimento da onisciência de Deus, de Jesus Cristo, nos mata porque Ele nos conduz a viver uma vida de pecado. Ele faz com que a gente não dê atenção para o nosso dever de vivermos em santidade. E é muito triste, porque nós temos temor. Eu citei aqui o exemplo das câmeras de trânsito. A gente esforça, né? Fica olhando radar
põe no GPS para poder ser avisado, pede a esposa, pede o colega, ou me ajuda a olhar aí para ver se os polícias não estão ali na frente. Combina, né, de um carro na frente e de trás está irregular, porque a gente sabe que se eles tiverem conhecimento, nós seremos penalizados, nós seremos multados. Não deveria ser diferente em relação a nós e Deus, porque nós temos a informação de que Ele sabe de tudo e que Ele trata o nosso erro. Nós falaremos isso no domingo. Que a nossa oração seja: Senhor, produza esse temor que às vezes eu tenho mais dos homens do que do Senhor. Produza esse sentimento de respeito. Me constranja diante das ofertas de pecado que eu recebo diariamente. Me faça tremer, me faça ter medo sim, me detenha, me paralise. Porque o conhecimento da onisciência divina serve para isso. Contenção. De alguma forma isso deve ser um freio que vai nos afastar do pecado. E por último, o esquecimento da onisciência nos mata porque pode nos fazer chegar até o ponto de abandonar a nossa caminhada cristã. Muitos cristãos, movidos pelo medo, pela falta de esperança, pela frustração, abandonam o seu compromisso com Cristo. Então, não se esqueça desse lado, não se esqueça do aspecto positivo da onisciência de Deus. O Senhor conhece e o Senhor age. Ele não está separado e indiferente, desligado da sua criação, ainda mais dos seus filhos. O Senhor conhece e o Senhor age. Então você não precisa sair por aí desabafando, contando sobre os seus problemas, as suas dificuldades para todo mundo, porque alguém precisa saber. Está me sufocando, eu não aguento mais, eu preciso pôr para fora. Alguém tem que saber, eu tenho que desabafar. Não faz isso. E depois você está aí aparecendo nos grupos de fofoca. Não faz isso, não precisa. Deus já sabe. Às vezes nós só não percebemos, mas Ele está do nosso lado. Ele está nos ajudando a carregar todos os fardos que nós vamos encontrar na nossa caminhada aqui na Terra. Que Deus possa estar nos fazendo lembrar desse primeiro fator, porque se nós nos esquecermos, certamente nós teremos problemas. Se nós nos esquecermos desse atributo tão importante, nós poderemos entrar naquela triste estatística que nós vimos na introdução. Conto com a presença dos irmãos amanhã, para que nós possamos juntos começar e terminar essa maratona. Amém? Amém.